Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Novas. Vamos trazer para vocês hoje uma parte do Jornal Nacional do dia 11 de março de 2022, onde os russos atacam mais 3 cidades ucranianas e avançam na direção de Kiev. Mostraremos também que russos e americanos trocam acusações sobre planos de usar armas biológicas. É lamentável essa guerra, gente. Depois de uma pandemia, onde o mundo ainda está se recuperando, temos agora que enfrentar essa guerra desnecessária. Se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscreva no canal e façam um comentário em repúdio a essa guerra. Fique com Deus. Soldados russos atacaram hoje mais 3 cidades ucranianas e intensificaram a movimentação ao redor da capital. É o que informam da Polônia os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Rosa Salinas e Hernani Lemos. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou hoje um vídeo que afirma ser de tanques do país nas estradas perto de Kiev. Imagens de satélite registraram o movimento de forças russas ao noroeste da capital da Ucrânia. Jornalistas gravaram um combate entre soldados dos dois lados. São sinais de que a ofensiva sobre a capital deve se intensificar. Esse mapa mostra como as forças russas estão avançando pelo território ucraniano. Os principais alvos são cidades do norte, perto da fronteira com Belarus, do leste, onde estão os separatistas pró-Rússia, e do sul, região portuária e estratégica para o abastecimento da Ucrânia. Hoje, os russos bombardearam pela primeira vez 3 cidades mais ao centro e a oeste, Dnipro, Lutsk e Ivano-Frankivsk. Em Dnipro, os ataques destruíram uma fábrica de sapatos, um prédio residencial e um jardim de infância. Nas outras 2 cidades, os alvos foram aeroportos militares. Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха. O comando militar russo também afirmou que forças separatistas tomaram a cidade de Volnovakha, que fica ao lado do porto de Mariupol. No começo do dia, o presidente da Ucrânia divulgou um vídeo gravado no centro de Kiev. Volodymyr Zelensky voltou a acusar os russos de ataques deliberados a alvos civis e mostrou confiança na vitória. Já o presidente russo se reuniu por videoconferência com o Conselho de Segurança do país. Vladimir Putin acusou o Ocidente de enviar mercenários para combater ao lado dos ucranianos, o que seria uma violação do direito internacional. Por outro lado, considerou bem-vindos os 16 mil estrangeiros que já se ofereceram para defender as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, a maioria do Oriente Médio. Também hoje, Putin recebeu o presidente de Belarus, o aliado Alexander Lukashenko, e disse que houve avanços positivos nas negociações com a Ucrânia. Lukashenko acusou os ucranianos de planejar ataques a Belarus. Uma autoridade da Ucrânia disse que, na verdade, a Rússia que teria planejado ataques contra aldeias de Belarus, na tentativa de incriminar as forças ucranianas. Hoje à tarde, o presidente ucraniano participou de uma sessão virtual do parlamento polonês, junto com o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg. Zelensky agradeceu a ajuda do país vizinho, que já recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados da Ucrânia. Ao terminar o discurso, foi aplaudido de pé. Estação de trem de Cracóvia, na Polônia. Com tantos ataques das forças russas e o impasse diplomático que se estende, o resultado é esse, uma crise de refugiados imensa que durante essa semana só se agravou. Muita gente aqui desde cedo, e tem tantas pessoas entrando nesse país que em 35 anos, pela primeira vez, a população da Polônia aumentou. A estimativa nesse momento é de que a cada 3 segundos, 2 refugiados entrem aqui. Até tem gente aqui que quer ir para outros países da Europa. Agora há pouco saiu um ônibus para Berlim, na Alemanha. Mas muitas dessas pessoas aqui na estação de trem querem arrumar um lugar para ficar aqui em Cracóvia, que é uma cidade maior, não tão longe da Ucrânia assim. Então, se a guerra acabar, eles podem voltar mais depressa para casa, apesar de não ter nenhum sinal de que essa guerra vai acabar tão cedo. E aqui, esse lugar aqui, que era uma sala administrativa da estação, virou um centro para oferecer acomodação temporária para essas pessoas. Tem uma fila grande aqui e fica o dia inteiro esse movimento. O que se vê aqui é que mesmo dias depois de terem saído da Ucrânia, os refugiados seguem na espera, no cansaço e no trauma. A ucraniana mostra fotos da cidade de Sumy, onde a mãe dela mora. Tudo destruído, crianças mortas,
Esse menino, o Timur, de 12 anos só, me contou que os pais estão tentando conseguir um lugar na Polônia para eles ficarem por pelo menos um mês. Ele está processando ainda a confusão toda que virou a vida dele e da família. A gente não precisa de uma casa, a gente precisa de um país. É estranho sentir isso. Como vocês viram aí o relato do Rodrigo Carvalho, direto de Cracóvia, na Polônia. No Conselho de Segurança da ONU, Rússia e Estados Unidos trocaram acusações sobre planos de uso de armas biológicas. O representante russo foi o primeiro a falar. Disse que o Ministério da Defesa do país tem documentos que confirmam a existência de 30 laboratórios na Ucrânia que conduzem experimentos para fortalecer bactérias causadoras de doenças mortais. E que o projeto seria em parceria com os Estados Unidos. A acusação surgiu pela primeira vez no último domingo. O Ministério da Defesa russo disse ter encontrado este documento, que detalharia experimentos biológicos secretos. A autenticidade não foi confirmada até agora. Na terça-feira, o Kremlin disse que tinha evidências de que no dia da invasão, 24 de fevereiro, Estados Unidos e Ucrânia tentaram destruir amostras de doenças raras num laboratório, como peste, antrax e cólera. E que havia laboratórios americanos desenvolvendo armas biológicas nas cidades de Kharkiv e Poltava. Na ocasião, os Estados Unidos reagiram em várias frentes. Tanto o Departamento de Estado como a Casa Branca disseram que a Rússia tem histórico de acusar o Ocidente dos crimes que comete e poderia estar preparando as bases para seus próprios ataques com armas proibidas. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os laboratórios na Ucrânia estão lá desde que o país fazia parte da União Soviética. Desenvolvem pesquisas científicas e não armas de destruição em massa. Zelensky completou: sou presidente de uma nação decente, pai de 2 crianças. Nenhuma arma de destruição em massa foi desenvolvida aqui. No século passado, os Estados Unidos e a então União Soviética tinham um avançado programa de desenvolvimento de armas biológicas. Em 1972, tanto os Estados Unidos quanto a antiga União Soviética assinaram a Convenção das Armas Biológicas, que entrou em vigor em 1975. Desde 1997, as armas químicas são proibidas. Ambos os tratados proíbem o desenvolvimento, produção, armazenamento, aquisição, transferência e uso dessas armas. Mas hoje, na reunião aqui da ONU, a Rússia acusou os Estados Unidos de descumprirem o acordo. E a China fez coro. O representante chinês disse que os Estados Unidos têm 336 laboratórios ao redor do mundo para esse tipo de experimento. O Brasil, que ocupa uma cadeira temporária no Conselho de Segurança, disse que uma acusação grave dessas precisa de provas concretas, confirmadas por uma autoridade independente e imparcial. O embaixador brasileiro João Genésio de Almeida Filho disse que o Brasil acredita que pesquisas científicas legítimas devem ser claramente separadas de atividades que signifiquem desenvolvimento de armas biológicas. Tanto que existem laboratórios que estudam doenças, mas não produzem armas de guerra. Mesmo assim, por precaução, a Organização Mundial da Saúde pediu à Ucrânia que destrua vírus e bactérias de laboratórios de pesquisa para evitar vazamentos em caso de ataque. Os Estados Unidos disseram que a Rússia convocou essa reunião unicamente para espalhar mentiras e desinformação, que os russos envenenam opositores com armas químicas e que colaboraram com o uso dessas armas na Síria, que a atitude vem direto da cartilha de guerra russa, um jeito malicioso de encobrir as ações no ataque ilegal à Ucrânia.